Quer saber quantas sonecas o seu bebê deveria estar fazendo? Esse vídeo aqui é para você. Hoje a gente vai falar de 0 até 5 anos de idade, quantas sonecas são esperadas para os bebês. Então vamos começar. De 0 até ali um mês e meio, a gente não vai ter um número muito certo de sonecas. Por quê? A gente chama ele de múltiplas sonecas. Porque normalmente a mãe pensa assim, o seguinte: o que eu vou considerar como soneca? Sei lá, tipo, meu filho dormiu no meu colo, por exemplo. Dormiu no colo, aí eu botei ele no berço. E aí, o tempo do meu colo e o tempo do berço foi 40 minutos. Então, ele fez uma soneca de 40 minutos. Aí, daqui, sei lá. Aí, ele acordou, aí 20 minutos depois ele mamou. Aí, enquanto ele mamava, ele dava uma dormidinha ali no peito. Tipo assim, 5 minutos. Mas a gente não conta isso como soneca. Mas é uma soneca. Então, como nessa idade ainda é muito comum e esperado que a criança adormeça ali enquanto mama, porque está aprendendo, né, tudo como é que funciona no mundo, a gente diz que esse bebê vai fazer múltiplas sonecas. Então, a única coisa que a gente cuida ali mais é o tempo que essa criança vai ficar acordada, né? Não passar muito tempo acordado, porque ele ainda, né, não aguenta muito. A partir dos 2 meses, a gente já consegue começar a ter previsão aí de quantas sonecas vão estar oficialmente acontecendo. Então, a partir dos 2 meses, a gente espera 4 sonecas, que vão ser mantidas até o 3º ou 4º mês de vida do bebê. Isso vai depender da qualidade dessas sonecas. A partir do 4º mês, a gente já espera que ocorram apenas 3 sonecas. Essas 3 sonecas vão ser mantidas até ali, no máximo, o 9º mês de vida do bebê. A maioria dos bebês vai mudar para 2 sonecas por volta ali de 7 meses e meio, 8 meses. 2 sonecas, eu espero que aconteçam até, no máximo, essa criança ter 1 ano e meio. Mas a maioria das crianças, entre 1 ano e 2 e 1 ano e 3, vai fazer a mudança para uma única soneca. Essa única soneca, ela é mantida até ali entre 4 a 6 anos de idade, né? Aí vai depender muito da rotina, vai depender se essa criança tem autonomia ou não também, tá? Crianças que não têm autonomia para dormir geralmente acabam perdendo essa soneca antes, pelo simples fato de que as mães não aguentam mais ficar insistindo para que a soneca aconteça. Como a criança não sabe dormir sozinha, ela acaba, né, perdendo aí antecipadamente essa soneca. Crianças com autonomia, que conseguem dormir bem, que conseguem dormir sozinhas, vão manter essa soneca até, digamos assim, o mais ideal, que é até ali os 5 anos de idade. Algumas crianças levam ela até um pouquinho ali perto dos 6 anos, tudo bem, a partir dos 6, aí a gente não tem mais sonecas. Tá, beleza, Bia, já entendi. Se soneca vai mudando aí loucamente até essa criança ter 1 ano e meio. Tá, e como é que você tem? O que eu faço? Vamos entender as famosas transições de soneca. O que vai mostrar para vocês que está na hora de um bebê mudar de 4 para 3, de 3 para 2, de 1 para nenhum, enfim, que seja. A criança vai começar a dar alguns sinais de que o tempo que ela está dormindo de dia está sendo além do que deveria. Se está dormindo de dia além do que deveria, significa que eu preciso suprimir uma soneca. Vou falar para vocês dos sinais clássicos. São só esses? Claro que não. Mas esses são os sinais mais clássicos que acontecem, tá? Primeiro, começar a atrapalhar o sono noturno. Então, essa criança, vamos pensar mesmo numa criança sem autonomia, tá bom? Uma criança sem autonomia que dormia ali, sei lá, 7 da noite e acordava no outro dia, 7 da manhã. Aí essa criança de 7 da noite dormia direto até, sei lá, meia-noite. Aí começa a dar 9 horas da noite, essa criança acorda. E ela antes não acordava. Então, o que isso mostra pra gente? Está começando a prejudicar ali o sono noturno, pode ser excesso de sono diurno. A criança pode começar a ficar também resistente na soneca, essa é a sua segunda possibilidade de observação. Na maioria das vezes, a criança começa a resistir. Se ela está fazendo 4 ou 3 sonecas, ela começa a resistir à última soneca, que é sempre aquela mais curtinha, né? Se é uma criança que faz 2 sonecas e vai passar para uma, normalmente ela começa a resistir na primeira soneca, na soneca da manhã. O que é esse resistir? É uma soneca que durava 1 hora e meia, e aí começou a durar 1 hora.
era uma criança que demorava 10 minutos para dormir, está demorando 30. Então, isso é uma resistência para que aquele sono aconteça, mostrando que aquele sono, na verdade, não é mais necessário. Então, se você tem um filho que está dentro dessas idades que eu falei para vocês, e está mostrando algum sinal para vocês aí de resistência, o que vocês vão fazer? Amanhã vocês vão mudar a soneca? Não, calma. Como é que eu vou saber de verdade que é a hora de mudar a soneca? Vocês vão observar essa criança por pelo menos 7 dias. Por que eu estou falando isso? Porque coisas acontecem. E nem sempre todo mundo está bem naquele dia. Eles não são diferentes da gente. Então, o que pode ter acontecido? Imagina, a criança está dormindo maravilhosa, mas ela está ali com 1 ano e 2, que foi uma idade que eu falei para vocês que pode passar para uma soneca só. Aí a criança ontem, a soneca da manhã dela foi péssima. Anteontem, ela demorou para dormir de noite. Aí hoje você fala, ó, transição de soneca, vou mudar tudo. Aí hoje a criança dorme maravilhosa. Soneca, sono noturno, tudo lindo. E aí, era transição de soneca? Não, era só um dia típico. Então, por que eu estou falando para vocês observarem aí por 7 dias? Para a gente ter uma semana vendo se aquele padrão se repete. Se realmente está difícil de sair aquela soneca, se realmente está tendo um despertar prolongado de noite, se realmente está demorando mais para dormir de noite. Porque se é uma coisa que acontece de maneira pontual, foi só aquele dia, alguma coisa que aconteceu e está tudo bem. Você também não dorme igual todos os dias. Seu filho também não vai dormir. Está tudo bem. Agora, não, Bia. Já observei, tem uma semana, a primeira soneca está difícil de sair, e alguns desses 7 dias, de noite também foi ruim. Beleza, já tem mais de 7 dias, aí você pode começar a pensar oficialmente em transicionar essa soneca, tá? Quando eu falo da transição de 4 sonecas para 3, ou de 3 sonecas para 2, normalmente é uma transição fácil de fazer. Você vai cortar ali a última soneca, você vai atrasar um pouco a primeira e está tudo bem. Normalmente, a soneca que dá mais dificuldade para ser cortada é quando a gente vai passar para uma soneca única. Por quê? Porque a criança possivelmente dormia ali por volta de umas 9 da manhã, 9, 10, e ela só vai dormir meio-dia, 1 hora. Então, sabe aquela coisa assim? Ela não precisa mais de sono da manhã, mas ao mesmo tempo, ela também não quer fazer. Mas, ao mesmo tempo, botar ela só nesse sono da tarde, tá muito difícil, né? Ela demora, fica muito chateada. O que vocês podem fazer? Comecem a atrasar a primeira soneca a cada 2 dias, mais ou menos, uns 30 minutos, até que ela comece a acontecer no horário de uma soneca única. Então, aí, por uns 4 dias, vocês vão ficar com a primeira soneca da manhã mais curtinha, para vocês conseguirem atrasar, e a segunda soneca ali normal, até que elas se encontrem, que se tornem apenas uma. Geralmente é a que dá mais trabalho para vocês aí conseguirem conduzir. Mas eu tenho uma dica de ouro para vocês, para fazer a transição para a primeira soneca. E foi uma dica do que a gente fez por aqui. Quer saber qual é essa dica de ouro? Viagem. A gente, por um acaso, já ia viajar, tá bom, gente? A gente não viajou por isso, não. Mas, se por acaso vocês estão com uma viagem aí próximo dos sinais que essa criança está dando de transição de soneca, viajar é ótimo. Por quê? Porque vocês vão passear, vão estar fazendo um monte de coisa durante a manhã. Essa criança não vai querer dormir mesmo, porque vai estar super estimulada. Deu hora do almoço, volta pro hotel, faz uma sonequinha todo mundo. Olha que coisa maravilhosa. Ficou 4 ou 5 dias fora de casa, quando você voltar, pode seguir normal. Pode ser que no primeiro dia em casa a criança dê uma reclamada, porque vai estar ali, daquela coisa ali no padrão do dia a dia, e querendo ou não, vai ficar mais entediada, porque não tem ali, né, super interações acontecendo igual ela tem num passeio, numa viagem. Ignora, distrai essa criança o máximo que puder, para botar ela para dormir na hora que você está botando durante a viagem. 2 dias no máximo, já vai estar aí tudo 100%. Então, se para vocês por acaso for viável e estiver perto de uma transição de soneca, viagem. É uma dica maravilhosa. Quem é aqui que não gosta de viajar, né? Então, brincadeiras à parte, gente. Foi assim mesmo que a gente conduziu aqui, porque já tinha ali uma viagem para acontecer. Mas observem esses sinais de transição para conseguir conduzir e fazer uma boa transição de soneca dos bebês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse número de sonecas que eu falei para vocês, de acordo com as idades, para vocês conseguirem observar aí se faz sentido, se pode ser isso que está acontecendo, e pode ser, de repente, o motivo de estar atrapalhando o sono do bebê de vocês.
Caso esteja difícil, não está conseguindo conduzir tudo e vocês querem uma ajuda mais aproximada, aqui na descrição desse vídeo também tem tanto o link do meu mini curso, como o link para poder participar da consultoria.